apresentar, eu acho que a Fernanda se apresenta, a Luana, e aí a gente apresenta um pouco o projeto, o pessoal está entrando, e depois começamos a conversa propriamente dita, tá bom? Meu nome é Renan, eu sou geógrafo, sou formado em geografia, fiz meu mestrado também na área de geografia, planejamento territorial, estou fazendo doutorado agora em geografia também. Então, a nossa praia é mapa, é espacializar dados e tudo mais. Eu sou Fernanda, eu sou socióloga de formação, eu fiz o meu mestrado no planejamento e gestão do território e agora faço o meu doutorado na sociologia na UFSCar. E, bom, também trabalho com dados, com mapas e tenho uma experiência com periferias. E aí, enfim, a gente juntou um pouco dos nossos conhecimentos, das nossas ciências, para pensar algumas soluções frente à questão do coronavírus, da impossibilidade dos comerciantes estarem com seus comércios abertos, e aí acho que a gente pode ir avançando à medida em que a gente for seguindo essa live. Bom, eu sou a Luana, eu sou psicóloga e me especializei em gestão de projetos sociais e psicopedagogia, né, institucional e clínica, e eu estou sempre alinhada com os projetos da comunidade, e a gente percebendo quais eram as necessidades, quais eram as problemáticas, a gente quis trazer a discussão a partir de uma outra ótica, que é uma ótica tão importante quanto todas as outras, né? E eu acho que é isso, acho que durante a conversa a gente vai falando um pouco mais do que é a ideia central de tudo. Beleza. Gente, eu não sei exatamente qual que é a cerimônia de uma live, mas a gente já vai, enfim, direto ao ponto, começar a discussão, e aí conforme o pessoal vai entrando, fiquem à vontade para perguntar, para fazer colocações, dúvidas sobre a plataforma, tudo mais. Primeiro, só queria apresentar a equipe, enfim, que pensou, idealizou essa plataforma, a equipe que, enfim, está trabalhando com isso tudo. Primeiro, então, o Hélio, o Hélio acabou de entrar através do celular da Tassi, então agora ele está escutando também. Então, o Hélio, eu e a Fernanda, a gente escutou uma ideia de um amigo lá de César de Souza, e a partir da ideia dele, da nossa, enfim, visão de mapa, de geoprocessamento e tudo mais, a gente pensou uma alternativa. E aí depois a Luana, que está aqui com a gente também, ingressou para ajudar nesse diálogo com o pessoal que está entrando na plataforma, comportamento, pensar tudo isso. A Ágata também, que é estudante de letras na USP, está aqui ajudando a gente na parte de identidade visual, os cards e tudo mais. E o Cadu, que é arquiteto, que ingressou agora com a gente e vai ajudar na parte dos mapas e tudo mais. Tá bom? Então essa é a equipe que está por trás dessa plataforma, que é o Fortalecendo a Economia Local. A minha parte, que vai ser bem curtinha, eu prometo, tá? Que a gente quer mesmo que vocês perguntem, que vocês interajam, enfim, que a gente possa dialogar mesmo sobre essa iniciativa. Então, qual foi a ideia? Tá? Qual foi o plano inicial? A gente viu a questão do coronavírus, e a gente atua em alguns movimentos sociais, em algumas frentes de educação, principalmente, e quando começou esse processo todo, a gente pensou, poxa, a gente viu familiares, a gente viu pequenos produtores, pequenos comerciantes, prestadores de serviços completamente desamparados e, enfim, sozinhos nesse momento. A gente pensou, puxa, vamos pensar alguma coisa que unifique esses pequenos comerciantes, esses pequenos produtores rurais, por exemplo, que estão também na nossa plataforma, e vamos pensar uma forma de ajudá-los a, enfim, conseguir vender um pouco mais, garantir o seu sustento enquanto acontece essa pandemia e posteriormente também. E aí a gente pensou na plataforma na perspectiva espacial, que é diferente dessas outras plataformas consolidadas, grandes e tal. A nossa pegada, o que a gente quer é aproximar o cliente do pequeno vendedor, do pequeno prestador de serviço. Então, primeiro que a gente sabe que essas plataformas mais amplas, mais conhecidas, cobram taxas muito altas, que normalmente esses pequenos, que são nosso público, não conseguem pagar porque não vale a pena. E a gente também, diferente desses outros aplicativos, a gente quer aproximar espacialmente, fortalecer realmente a economia local. Ou seja, tem lá uma pessoa que vende ovos, lá em César de Souza, que é meu bairro.
e tem, enfim, pessoas ali do bairro que querem comprar ovos. Então ela olha no mapa interativo e a partir desse mapa ela fala, puxa, eu posso comprar aqui próximo de casa, né? Ao invés de se ir para uma grande rede de mercados ou algo do tipo. Então a gente quer aproximar esse pessoal e para eles comprarem na sua localidade, no seu bairro e tudo mais. E para isso a gente está usando a plataforma da S, né, que é uma empresa aí, a maior empresa de aplicativos e soluções geográficas que existe no planeta, que tem a mais conhecida o ArcGIS, que é uma espécie, quem não conhece, de Google Maps, digamos assim, mas muito maior, no caso, e que pensa soluções geográficas para vários problemas. A gente pegou uma plataforma que chama Story Maps, que é uma plataforma gratuita e que a ideia é contar a história através de mapas, assim, toda uma pegada e tal. A gente usou esse recurso gratuito para pontuar, colocar pequenos pontos onde ficam esses comerciantes, nos bairros aqui de Mogi, e também fazer card, identidade visual para eles. Então, a gente está usando essa plataforma da S, que é uma empresa, né? E estamos elaborando esses mapas interativos. E, enfim, a ideia é, a princípio, a gente criando esse mapa, já está funcionando e tal, e a gente está buscando aí parceiros, a gente está buscando pessoas que possam viabilizar com o tempo a gente facilitar mais o uso e chegar até um aplicativo, inclusive, né? Esse é o nosso plano. Mas, talvez diferente de outras plataformas, a gente não quer monetarizar, enfim, a gente não quer enriquecer nem nada do tipo. A gente quer viabilizar uma ferramenta para esses pequenos que não conseguem entrar nessas plataformas consagradas. Então, esse é o nosso projeto e é isso que está acontecendo, tá? Acho que eu vou passar para a Fernanda, até para dizer um pouco da parte do cadastro, também da identidade visual, dos cards que a gente está elaborando, que o pessoal normalmente não tem, enfim, um panfleto e algo do tipo, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro eu quero deixar aberto para fazerem perguntas, quem tiver dúvidas. A nossa página, né, do Instagram, na verdade, não é a do Renan nem a da Luana. A gente tem um Instagram do Fortalecendo a Economia Local, que é o @Fortalecendo a Economia Local. Então, se vocês puderem dar uma força, seguir lá, ajuda bastante. E como o Renan comentou, a nossa intenção com essa plataforma foi justamente de aproximar o cliente, né, e o prestador de serviço, o comércio, e pensando numa ótica do pequeno, né? Porque a gente sabe que as grandes empresas, e os grandes supermercados, etc., eles vão conseguir passar por essa, né? Vão conseguir, de repente, vão ter uma queda nas vendas e a coisa toda, mas vão conseguir sair. Agora, os pequenos estão tendo uma dificuldade muito grande. A gente, em contato com esses pequenos comerciantes, prestadores de serviço, a gente percebeu que muita gente não tinha acesso às redes sociais, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Enfim, tiveram que adaptar toda a sua forma de venda a essa nova realidade que está posta para a gente, né, que a gente espera que acabe em breve, mas por enquanto a gente entende que há necessidade da gente permanecer, né, no isolamento, então, de que eles teriam que adaptar ao seu modelo de venda. Então, a gente iniciou criando esse mapa. A gente criou o Instagram e a gente criou o grupo do WhatsApp. Então, a gente usa essas diversas plataformas para conectar essas pessoas. E aí, a gente começou a divulgar também para os nossos contatos, para os nossos amigos, nas nossas redes sociais, esse link. Então, os comerciantes passaram a se cadastrar por meio de um formulário, um formulário online, que eles colocam todas as informações, o que eles vendem, onde fica esse comércio, se eles conseguem entregar e a coisa toda. Aí, essas informações, elas geram um banco de dados para a gente, e aí a gente entra em contato com esse prestador de serviço, comerciante, e pergunta se ele tem um card,
um panfleto ou alguma coisa para divulgação. Caso não, a gente faz esse panfleto para o pequeno comerciante, para o prestador de serviço, e aí a gente insere essas informações todas nessa plataforma do mapa. E aí a gente também está alimentando o Instagram sistematicamente com essas artes, né, a divulgação desses serviços, para que as pessoas possam, de fato, aqui de Mogi, consumir desses pequenos produtores. Porque a gente sabe que esse momento que a gente está vivendo está sendo bem complicado mesmo para eles. E, enfim, isso tem trazido diversas discussões, inclusive nos grupos de WhatsApp, a gente tem acompanhado junto com essas pessoas, de buscar estratégias, né? Buscar estratégias de como manter o contato com o seu cliente, mesmo não podendo oferecer o serviço que era prestado. Tem gente que, enfim, trabalha no setor de estética, no setor de festas, e sabe que nesse momento não está acontecendo. Então, a gente tem feito uma discussão muito interessante com eles de como manter um contato com esse cliente. Acho que a Luana vai contar um pouquinho de como tem sido essas conversas, mas tem sido um aprendizado constante, assim, tanto nós com eles conosco. Então, acho que a gente está vivendo algo muito novo e aí a gente está aprendendo junto. A plataforma foi uma forma que a gente encontrou de ajudá-los, mas a gente, enfim, está super aberto a novas possibilidades, a ideias que podem vir por meio dessa live, nos grupos e tudo mais. Então, um pouco isso, né? Sim, para passar para a Luana, a gente quer pensar também, a gente imagina, depois dessa discussão, enfim, a gente vai abordar um pouco disso, o que vai ser, e a Luana também vai falar sobre isso agora, o que vai ser esse pós-pandemia, porque a sociedade que a gente vivia e as discussões que a gente fazia antes dessa pandemia, em vários aspectos eram insustentáveis, né? Essa sociedade do consumo, essa sociedade descartável, que tudo é descartável, tudo se compra. O que vai ser esse pós dessa pandemia? Né? Como que a gente vai se relacionar também nessa perspectiva de venda e compra? A gente acha que vai mudar bastante, né? Então, a gente quer também estabelecer uma discussão em relação a essas mudanças pós-pandemia, em vários aspectos do comportamento, da educação, e a gente espera que seja uma perspectiva solidária, uma perspectiva inclusiva, né? Não uma que exclua ainda mais e que feche, que vai falir todo mundo e vai monopolizar mais, vai centralizar mais nas grandes empresas e tudo mais, tá bom? Eu passo para a Luana, então. Ai, meu Deus. Bom, boa noite. Eu sou muito desorganizada, né? Então eu preciso marcar tudo que eu vou falar, senão eu fico perdida, extremamente perdida. Mas aí, né, tanto a Fernanda quanto a Renan já deram um adianto aí do que eu ia trazer. E eu vou puxar a fala da Michelle, quando a Michelle diz que a gente vai modificar, né, um pouco do nosso modo de fazer as coisas, e é justamente isso, né? Então, a gente não volta mais para janeiro de 2020. Se nós formos buscar fala de especialistas em todos os setores, todos são unânimes em dizer: acabou, né? Aquilo que a gente vivia no passado ficou no passado. Então a gente precisa aprender como que é daqui para frente com todas essas mudanças. Para nós que somos super jovens, assim, né, que estamos na flor da idade, a gente está vivendo pela primeira vez algo tão impactante. Então a gente não tem experiência de como lidar com isso, porque é a primeira, sei lá, a primeira grande calamidade que a gente, né, enfrenta, e então isso é muito assustador. Mas se a gente for pensar na história da humanidade, né, as pessoas já viveram outras tantas coisas que trouxeram abalos muito importantes e que fizeram com que elas criassem novos hábitos, modificassem estruturas, modos de ser, de fazer, de viver. Então, assim, nós a humanidade... Né? Então, assim, a humanidade passa por, né, grandes abalos, e esses abalos geram desconforto, e esse desconforto gera mudança. É fácil? Não é fácil. É simples? Não é simples. Mas é o que tem. A gente não pode controlar, tá dado, e aí a gente precisa pensar o que a gente vai fazer com isso a partir de agora. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para a discussão como um todo não é uma exclusividade nossa, né?
a humanidade vive em transição, e aí a gente está nesse momento agora tendo que lidar com tudo isso. O segundo ponto, eu acho que está todo mundo aí, né, dentro do seu isolamento, dentro do que é possível se isolar, refletindo sobre a vida, sobre as relações, sobre como vai ser, e mais do que isso, se questionando quem é, né? E aí a gente pensando na questão do empreendedor, quem esse pequeno comerciante era antes, né, da pandemia, e quem ele pretende ser pós-pandemia. Quando a Michelle fala, a gente vai tentar usar a questão do online, algumas pessoas já estavam com isso, outras estavam resistentes a isso, e a gente percebe que a resistência agora vai ser quebrada à marra, né? Então, assim, quem não estava nesse mundo virtual, forçosamente está agora, e aí vamos pensar, assim, quem eu sou, quem eu quero ser, e mais do que isso, pensando, né, no empreendedor, vou usar a palavra empreendedor, quem é o meu cliente? E quem eu quero que seja o meu cliente pós-pandemia? Né? O meu cliente quais são os valores que ele tem e de que forma que eu quero afetá-lo. Eu imagino que daqui para frente as relações de consumo elas vão se pautar bastante na questão do afeto, no sentido de não só ele precisa do produto, mas como que eu vendo esse produto para além da necessidade, sabe? Então eu acho bacana a gente pensar em como a gente vai afetar esse cliente. E aí a proposta do grupo nessa ótica mais social, mais humana, é claro que tem as questões econômicas e a gente não vai, de forma alguma, tirar isso da conta, mas pensando na questão humana como eu afeto o meu cliente, como eu posso oferecer para ele o que ele quer, de modo que a gente consiga junto criar uma proposta diferente de fazer, que nesse primeiro momento vai ser muito complicado, vai ser muito sofrido para todos, mas que no segundo momento talvez seja uma grande oportunidade de, sei lá, de criar novos hábitos, de criar novas maneiras de se fazer uma coisa que a gente já fazia antes, assim. Enfim, acho que é mais ou menos por aí a ideia. Sim. E aí, gente, enfim, a partir da minha fala, da Fernanda, da Luana, além agora, a gente queria dar talvez dicas, né? Acho que a Fernanda vai poder fazer isso mais em relação à parte de identidade visual e tudo mais, mas uma reflexão, assim, bem relevante, que é isso que a Luana falou, que é um consenso, não é um consenso, mas a maior parte dos especialistas de diversas áreas dizem que uma série de coisas vai mudar, né, na sociedade pós-coronavírus, né? Então, enfim, na economia, na sociedade, na cultura, e nos hábitos de consumo também. A gente espera que mude mesmo, né? Porque a sociedade, antes do coronavírus, ela já se mostrava insustentável em vários aspectos, na questão ambiental, na questão, enfim, do indivíduo também. A gente via antes da pandemia uma explosão aí de depressões, de várias questões ligadas ao indivíduo. E a gente não tem nenhuma dúvida que as coisas vão mudar, né, pós-pandemia. E em relação ao pequeno, né, produtor, ao pequeno comerciante, prestador de serviço, não sei se eu uso a palavra infelizmente ou felizmente, mas quem não conseguir acessar essas ferramentas online, acessar essas novas formas de se comunicar, que as redes sociais, que a rede de internet e de computador de forma geral tem propiciado, vai ter muita dificuldade em conseguir escoar a sua produção, seu serviço, algo do tipo. Então, assim, é bem relevante a gente começar a explorar bem essas ferramentas dentro das possibilidades. A gente sabe que muitas vezes o pequeno não tem condições, por exemplo, de fazer um curso muito elaborado, enfim, de pagar uma assessoria de marketing ou algo assim mais empresarial, mas com algumas ferramentas básicas a gente pensa que é possível ajudar no seu negócio. E algo que eu acho bem relevante, e aí a gente vê se tem perguntas e tudo mais, é essa parte da divulgação que a gente percebeu para a plataforma, é que muitos dos pequenos, e o que é normal e legítimo, né, não tinham uma divulgação, né, para as redes de forma geral, seja Facebook, Instagram, Google, qualquer coisa do tipo. E é bem importante ter, e agora que essa pandemia é fundamental. Então, acho que a Fernanda podia falar um pouco disso, da identidade, do Instagram e tudo mais. Sim. Pegando um pouco o gancho do que o Renan estava falando, a gente sabe que
pequeno empreendedor, coisa toda, para eles é muito difícil, porque muitas vezes não tiveram um contato com esse tipo de tecnologia prévio, não tem uma agência que possa fazer um serviço, mas existe uma série de plataformas gratuitas que podem auxiliar nesse processo. Então, por exemplo, as redes sociais, de modo geral, a gente tem visto que os empreendedores têm utilizado, né, vendido seus produtos por meio do Facebook, Instagram, WhatsApp. A gente tem também algumas ferramentas, como, por exemplo, o Canva, que é um site que você pode fazer as suas artes. Então, você coloca lá uma foto do seu produto, com o preço, você pode fazer um card, de repente, dando dicas para o seu cliente sobre determinado assunto. A gente tem recebido algumas pessoas que estão na área de estética, por exemplo, não estão podendo atender seus clientes, mas estão fazendo um card, por exemplo, sobre benefícios de uma determinada massagem que a pessoa pode fazer nela mesma, ou de determinada coisa que a pessoa pode fazer na sua própria casa, e enfim, isso gera empatia com o seu cliente, né? Que mais que a gente tinha conversado? Tem várias possibilidades, né? Por exemplo, no grupo do WhatsApp, eu acho que se tiver alguém aqui que faz parte da plataforma, pode falar também. É interessante a gente criar vínculos, e até o Cadu colocou aqui, escreveu aqui embaixo, nesse momento de pandemia, inclusive pessoas idosas, pessoas que nunca pensaram em utilizar as redes, estão entrando por necessidade, enfim, por vontade, seja o que for, mas estão entrando. Então acaba criando pessoas diversas, estão tendo que buscar essas redes, e é importante nesse momento que busque, né? E no grupo WhatsApp, algo muito interessante tem acontecido, e a necessidade cria, enfim, ideias e cria vários desdobramentos, é que, por exemplo, tem uma galera dentro do WhatsApp, do aplicativo, que vende ovo. O outro vende alface, um produtor lá de Curitiba Sul, que tem uma série de agricultores familiares que também está na plataforma. E você tem o pessoal que faz lanche, por exemplo, lá de Brás Cubas, está na plataforma. E as pessoas começaram a trocar figurinhas entre eles, né, para um comprar do outro e, enfim, poder intensificar a compra entre os que fazem parte da plataforma e que são pequenos e que precisam exatamente escoar essa produção toda, vender um para os outros. Então, está sendo uma experiência particularmente interessante, nova para mim, nessa questão empresarial e tal, desses pequenos criando vínculos dentro da plataforma. E a gente está pensando em meios de como organizar, sistematizar e potencializar a plataforma para além do mapa e além dessa interação espacial, né, que era o forte. E eu acho que o mapa está sendo bem interessante numa perspectiva de aproximar os comerciantes do próprio bairro com seus clientes do entorno, porque a gente sabe que uma dificuldade muito grande nesse momento também é a parte da entrega. Então, o comerciante que tem o seu pequeno comércio, muitas vezes não consegue se deslocar para outro canto da cidade para fazer uma entrega. Então, os clientes também estão buscando cada vez mais comprar de quem está perto. E da mesma maneira, os comerciantes estão buscando os seus clientes nos seus entornos. Então, a plataforma, por meio desse mapa, está gerando esse tipo também de prática que acaba sendo uma prática sustentável de consumo do pequeno, do local, de menos deslocamento pela cidade de forma desnecessária. Então, a gente está estimulando essa interação, e a nossa ideia é justamente a criação desse aplicativo para que as pessoas possam interagir de fato nessa plataforma, para que não tenha que sair da plataforma, tenha que mandar mensagem, a coisa toda, que elas possam fazer essa conexão na própria plataforma, né? Sim. Só antes de passar para a Luana, e tem uma consideração aqui para a gente ler da Michele. Olha que interessante, a gente gravou uma reportagem com a TV Diário, e o pessoal que gravou
fez um comentário muito interessante. Nossa, que plataforma bacana. Eu vou olhar, já olhei aqui, no meu bairro tem um pessoal que vende o que eu quero. Né? Então eu já vou consumir a partir do que eu vi, que eu não sabia que tinha gente perto da minha casa que vendia tal coisa. Então é mais ou menos isso que a gente quer, porque a gente percebeu que, assim, ainda de forma modesta, mas está acontecendo, né? E esse é o nosso plano, né? Que a pessoa conheça a plataforma, olha, puxa, eu quero comprar tal coisa, eu preciso de tal serviço. Poxa, tem alguém aqui próximo de mim, um pequeno e tal, e a gente viu que em alguns casos aconteceu. Luana, quer fazer alguma consideração? A gente lê aqui a mensagem da Michele? Não, então, eu ia falar justamente isso que você disse, de que esse sistema de trocas, de aproximação, né? Então, é isso, a mudança não necessariamente é ruim, né? De repente, a gente enxerga aí uma outra forma de fazer negócios que não seja nessa coisa da venda, da compra, daquilo que a gente já estava acostumado a fazer. E é muito bacana perceber o movimento solidário, né? O que a Fer falou, assim, entre eles. Às vezes um está um pouco mais desanimado, vem um outro e dá uma força, porque a gente sabe que alguns segmentos são mais prejudicados do que outros, né? Então a galera está trabalhando com evento, né, teve um prejuízo muito maior do que, de repente, quem está trabalhando com questão alimentícia. Mas então a gente está vendo essas relações se tornarem sólidas a partir da empatia, da solidariedade. E aí eu acho um valor super bacana para a gente trazer quando a gente fala em afetar o cliente, são esses valores que a gente vai trazer, e esses valores já começam entre os próprios produtores, entre os próprios comerciantes. Então olha que rede bacana, né? Dá para a gente tirar um pouquinho de tranquilidade para o nosso coração diante de toda essa, né, devastação aí. Sim. Ó, o que a Michelle escreveu, para quem vende comida, verduras, bolos, pães, eu vi uma ideia bem legal, que é a assinatura do serviço. Por exemplo, cada semana recebe uma cesta de produtos e paga X por mês ou semana. Legal. Isso é interessante. Nesse momento, vários grupos de pessoas têm tido ideias. Inclusive, a gente tem conversado com alguns desses grupos para ver o que é possível trocar figurinha e aprimorar, né? A nossa plataforma e tudo mais. Então, o que a Michelle colocou, e sem dúvida está surgindo outras coisas bem interessantes e que com certeza vai ficar para depois do coronavírus também, né? O Cadu colocou aqui, ó, também vemos cada vez mais este mapa representa a demanda local, né, que muitas vezes é reprimida e que não consegue chegar, né? Quem colocou? Comunicação, EDS. Minha best, saudade mil. Parabéns pela iniciativa de compartilhar conosco. Quem mais? O Felipe aqui. E lembrando que a cidade tem uma extensão geográfica bem grande. O ideal é essa concentração venha ser voltada para o bairro, principalmente para diminuir essa questão da mobilidade logística. Exatamente, Felipe. Esse foi nosso plano central. Mogi é uma das maiores cidades em extensão territorial aqui do Brasil. No Brasil não, no estado de São Paulo, pelo menos, né? Então, a gente tentou exatamente isso. A partir do momento que a plataforma cresça e que tem um amplo hall de serviços e mercadorias e produtos, que a pessoa consiga olhar no seu bairro específico, enfim, e consiga achar aqueles produtos e serviços que é necessário. Então, é exatamente isso. Porque você economiza dinheiro, também o vendedor, ou o produtor, ou o prestador de serviço também não gasta muito em deslocamento e dinheiro para se mover. Esse é exatamente o plano. Uma questão que a gente encontrou é que, óbvio, que o grande tende a conseguir, somente produtos, a vender mais barato. Né? A gente escutou reclamação de algumas pessoas que, poxa, eu queria comprar aqui próximo de casa, mas o preço era muito mais alto que no mercado. Então, algumas vezes isso acontece, outras não. É possível baratear e competir. E talvez essa questão logística de deslocamento esse pequeno consiga, inclusive, baixar um pouco esse valor, né? E acho que tem uma questão também que, por conta da urbanização toda da cidade, dos processos de morar em apartamento e a coisa toda, a gente deixa de conhecer os nossos bairros, né? Então, muitas vezes as pessoas moram num bairro, mas consomem tudo de outros lugares, porque, enfim, não conhecem, não sabem o que tem de fato no entorno. Então, essa é uma possibilidade também da gente conhecer o nosso bairro. De repente, a nossa vizinha vende determinado serviço, presta determinado serviço, e a gente nem sabe.
porque a gente não tem mais contato, a gente está cada vez trabalhando mais distante, a gente consome em locais distantes, a gente acaba entendendo que por conta da falta de tempo é mais fácil ir num grande mercado e consumir tudo de um só lugar. Então a plataforma ela vem justamente num caminho de também retornar aos nossos bairros, a olhar o que tem no nosso entorno. Isso. Agora, Sandra, se a Luana quiser comentar também, na Páscoa meu esposo saiu entregando panfletos ao redor da minha casa. Acredite, tive retorno. Não sei se eu queria comentar, eu sou um pouco, eu tenho várias questões tradicionais, por exemplo, do panfleto físico. Eu acho que é possível mesclar, métodos tradicionais, digamos assim, e também tecnologia. Por exemplo, além do panfleto que a Sandra colocou, é possível hoje no Facebook e no Instagram, no YouTube, em várias plataformas, você impulsionar, né, e direcionar para um público específico, um valor pequeno, sei lá, R$10, R$5. É possível. E é uma ferramenta bem interessante que você consegue segmentar e atingir exatamente o público que você quer. Mas eu acho que nada impede, principalmente os pequenos, de usar métodos como panfleto, e principalmente porque quando é próximo da sua casa, você conhece muita gente também, tem um vínculo, com essas pessoas, o que favorece você prestar um serviço, vender alguma coisa. A Eugênia comentou também? Comentou. O que a Eugênia comentou? Ela falou da questão que a Fernanda trouxe de conhecer o bairro, né, a partir das quitandas. E aí, uma coisa que aconteceu comigo é que pessoas que estudaram comigo no ensino fundamental, no ensino médio, que hoje são pequenos comerciantes, eu reencontrei agora nessa busca aí, né? Falei, olha, tem uma amiga que faz bolo, tem uma amiga que vende pão de mel, tem uma amiga... E é isso, né? De repente, a gente até resgatar aí algumas memórias, algumas relações, e do que o Renan estava trazendo, e a Sandra falou, né, da questão do panfleto, eu acho que a gente tem a possibilidade das duas ferramentas. Nesse momento, um pouco impedidos, né, de socializar tanto, então a gente parte um pouco mais para a questão tecnológica, mas no segundo momento, nada impede que a gente volte a colocar a cadeira na calçada e rever essas relações mais próximas que talvez sejam insubstituíveis, né? Ainda que a gente tenha toda a tecnologia, nada como ir na quitanda e comprar o tomatinho e, né, agradecer, enfim, vamos ver como é que isso vai ficar no futuro. Né? Por hora, a gente usa toda a ferramenta que a gente tem. Exatamente. Vamos ver se tem mais alguma colocação. A Carla aqui escreveu: como os consumidores estão descobrindo essa plataforma? Seria uma boa distribuição de um panfleto ou algo assim para quem ainda não sabe, para pessoas que não têm acesso a redes sociais. Quer responder, Fer? Então, por enquanto, né, por conta da pandemia, da necessidade de isolamento social, a nossa divulgação tem sido toda por meio das redes sociais. Então, a gente começou divulgando para os nossos colegas, para os nossos familiares, que a gente sabia que eram comerciantes, prestadores de serviço, e eles passaram a se cadastrar por meio desse link, né, que a gente pode deixar depois disponível para vocês, mas o link está na bio do Fortalecendo a Economia Local. E aí lá a pessoa tem acesso a um formulário, e aí ela coloca todas as informações dela, informações sobre o produto que ela vende, ou sobre o serviço que ela presta. E aí, ela já está no nosso banco de dados. E aí a gente começa a interagir com essa pessoa, coloca ela no grupo do WhatsApp, divulga o comércio dela no Instagram e também coloca, obviamente, no Mapa, que é a nossa principal plataforma, né? E eu entendo a fala da Carla também, porque vários pequenos, assim, não transitam muito nas redes sociais. Eu entendo isso perfeitamente, né? Tanto que algumas pessoas que não tinham redes passaram através do WhatsApp, o conhecido passou para a gente, e a gente fez também a arte e mandou para o WhatsApp, né? Que é o que é possível divulgar. Então, a gente tem tentado formas e ferramentas para mesmo essas pessoas que realmente não interagem com as redes possam entrar também. E tem sido, assim, interessante, né? A gente sabe que não atinge todos, e não são todos que conseguem acessar por N motivos,
mas tem sido uma experiência interessante. E o nosso plano, a gente está tentando formas, inclusive com a S, que é a empresa que elabora esses mapas, enfim, que disponibiliza a plataforma, a gente está pensando uma forma de ficar mais acessível, principalmente para o cliente, sabe? Para a galera que vai consumir a coisa toda. Porque ainda a plataforma não está totalmente simples para esse cliente buscar. Então a gente está tentando soluções, o aplicativo é a solução final, mas é algo caro que a gente vai tentar viabilizar e já estamos tentando, na verdade. Mas até lá a gente quer um link mais aberto, algo que as pessoas consigam acessar com mais facilidade. De fato, o Docs, por exemplo, que o pessoal se cadastra, não é uma coisa totalmente simples para quem não tem conhecimento, assim, muito pouco dessas linguagens tecnológicas e tal. E a gente está tentando adaptar da melhor forma possível. Tá bom? Olha a Rita falando alguma coisa. Concordo com a Fernanda, eu descobri uma nova César de Souza. Várias quitandas e mercearias que eu nem sabia que existiam. É verdade. Pessoas, como a moça da TV Diário, a Rita também colocou, tem lugares que a gente nem sabia da existência próximo, né, das nossas residências, das nossas casas, e que agora, através da plataforma, dos mapinhas, né, você consegue olhar, está lá, próximo, que você poderia estar comprando, consumindo dessas pessoas, e, enfim, fortalecendo a economia local. Então, exatamente, o Cadu colocou aqui, ó, eu tenho percebido que a luz aqui é bem difícil, gente. Tenho percebido que o grupo de WhatsApp tem tido trocas muito interessantes e vários aprendizados novos. Exato, tem um grupo de WhatsApp também que virou, enfim, uma loucura, o pessoal compartilhando coisas e tudo mais, e a ideia mesmo, e acaba surgindo em alguns momentos também pessoas que colocam outras ideias, como a Michelle colocou lá em cima, e são bem-vindas, né? A gente não pensa em imitar nada e que possam agregar, né? E eu acho que o grupo do WhatsApp também tem servido para nesse momento, muitos comerciantes estão se sentindo muito sozinhos, não estão conseguindo lidar com essa situação porque estavam acostumados com outra dinâmica, né? De abrir a loja, de fazer seus comércios e a coisa toda. Então, nesse momento, essa troca entre os comerciantes está sendo muito rica, né? Como a Luana comentou, às vezes um está mais em baixa, fica um pouco mais preocupado, sabe que a questão financeira está pegando, e aí um outro já vem, dá uma dica, fala, olha, eu estou fazendo dessa maneira, está dando certo, meus clientes estão gostando, de repente eu estou vendendo um voucher para depois a pessoa poder usar, mas ela entende que nesse momento eu estou precisando, então ela já compra. E aí isso está rolando, assim, está rolando uma solidariedade muito interessante, tanto entre os comerciantes e também nessa busca de maior empatia com os clientes. Então, eu acho que o grupo do WhatsApp está sendo também um lugar bem legal, né? Bastante troca. Sim, e a gente sabe também que tem setores que vão ser mais afetados, né? Por exemplo, nós temos dentro da plataforma uma moça que vende serviços de festas, de decoração de festa, e obviamente esse setor está bem parado nesse momento. Então, a gente já percebeu ela conversando com outros setores, enfim, trocando figurinha de possibilidades, como a Fernanda colocou. Isso é ótimo, tá? E era o nosso plano com o grupo do WhatsApp também. Eu acho que as coisas aqui acabaram de perguntas, ou não? Não, Dia das Mães está chegando, a Rita lembrou, importante. Dia das Mães? Está chegando. Ai. As mães. Temos que usar todas as ferramentas. Luana, alguma consideração? Colocando presente. Não, eu tô tentando ler também aqui, tô super perdida. Ó, o IDS falou, vou ver a plataforma, gostei da ideia, quem sabe implementar aqui em Fortaleza, para os bairros menores. E é interessante porque, enfim, onde eu me formei na graduação é lá no sul de Minas, na Federal de Alfenas. E lá, eles acabaram de publicar hoje uma reportagem dizendo da nossa plataforma, e eles querem replicar também no sul de Minas, né, que tem um curso de geografia muito forte, e eles estão querendo entender a ideia e tal, e pós-coronavírus, a gente vai provavelmente lá ajudá-los a implementar, e, enfim, também talvez eles melhorarem lá a plataforma, se já tiver um aplicativo, quem sabe eles conseguirem também uma coisa mais aberta. Então, em Fortaleza, a mesma coisa. Não é algo tão complexo, dá para fazer,
dá para, enfim, discutir, dá para a gente conversar, tá bom? Vai ser um E prazer, só inclusive. é bacana reforçar, né, que a gente está num caráter assim voluntário para auxiliar, e as pessoas que tiverem dificuldades têm toda, enfim, espaço possível para questionar, para perguntar, né? Às vezes a gente percebe que alguém está com dificuldade de mandar uma imagem, de preencher, né? Não tem problema, chama, né? A gente está no grupo, pode chamar às vezes no privado, se ficar um pouco constrangido de expor. A gente está ali para ajudar, a gente não tem nenhum interesse além de contribuir. Nós não vamos ensinar ninguém a vender, até porque vocês já fazem isso há muito tempo antes de nós e com certeza melhor do que nós três faríamos. Mas a ideia é de a gente poder contribuir um pouquinho com o que a gente tem de conhecimento, com o que a gente tem de boa vontade, para auxiliar nesse processo. Porque eu acredito que todo mundo, né, que está participando dessa live agora sabe algo que o outro não sabe e dá para ajudar, dá para fortalecer. Então, essa acho que é a ideia principal. A gente não tem nenhum viés de lucro, de nada disso. Ao contrário, a gente percebe a fragilidade, a gente percebe a problemática e a gente tem o intuito de se colocar à disposição mesmo para falar, olha, é para mandar uma imagem, é para criar um card, é para entender qual é o perfil do seu cliente, é para, sei lá, é isso, né? A ideia é ajudar e acho que a gente tem que deixar claro para que as pessoas entendam, né? Opa, e aproveitando a pergunta, qual é o investimento de conhecimento e mão de obra para a implementação, né? A gente parece uma linha Fordismo aqui, né, para essa coisa toda da plataforma. A gente tem 3 pessoas que vão manusear a plataforma da ESRI, que é uma plataforma de geoprocessamento, que é simples, dá para fazer, né, não precisa ser um especialista Para mexer, manusear. Tem algumas linguagens específicas, mas não é nem um bicho de 7 cabeças. Então precisa dessa pessoa para colocar os pontos, né, do mapa, tal, para ter essa pegada espacial. A gente tem a Luana, que está aqui na live com a gente, que está fazendo esse meio de campo entre os produtores, entre as pessoas que fazem parte da plataforma e, enfim, tentando também pensar formas na perspectiva do indivíduo, do comportamento, tal, fazer essa mediação de uma forma mais fluida. A gente tem a Fernanda e a Ágata que estão ajudando a gente mais com essa parte de identidade visual, ou seja, esse pequeno que não tem a arte, que não tem nenhuma forma de divulgação, é a Fernanda e a Ágata que está criando esses cards, essa linguagem do Instagram e tudo mais. Então, em resumo, eu, o Cadu e o Hélio, a gente está cuidando da parte do mapa, né? Então é isso que precisa, de capital humano, digamos. No nosso caso, uma psicóloga, né, que está fazendo essa mediação entre os grupos, entre as pessoas, buscando formas de facilitar tudo. E 2 pessoas cuidando da parte gráfica, de identidade visual, dos dados, da parte do cadastro e tudo mais. Esse é o time que está envolvido na coisa toda, né? Dá para fazer com menos, dá para fazer com mais, enfim, dá para implementar e tudo mais. Tá? E aí, de ferramenta digital que a gente tem usado, é o Instagram, o WhatsApp, o Google Formulário e a plataforma da ESRI, né? Isso. Então, são essas 4 plataformas digitais que estão sendo usadas. E para fazer os cards, a gente utiliza o Canva, que é um site gratuito, que você pode se cadastrar, e aí são cards interativos. Então, também você coloca o que você vende, ele já te dá algumas sugestões de como montar esse card. Então, é bem tranquilo. Com um pouquinho assim, de paciência, aprende rapidinho como manusear. Ó, eu vou responder o Cleiton aqui, e aí a gente já vai indo para o final, tá? O Cleiton falou assim, vai continuar pós-pandemia. Nosso plano é, sem dúvida, continuar pós-pandemia. Tanto que a gente está buscando formas de viabilizar um aplicativo, viabilizar uma forma mais, enfim, que as pessoas consigam, de fato, e com mais agilidade, que seja mais fácil para as pessoas entrarem na plataforma e conseguirem potencializar as suas vendas, o pequeno, né? Acho que é importante isso ficar claro. A gente está muito focado naquele que realmente não tem mecanismos para
comercializar e tem dificuldade em escoar, em competir, digamos assim, em divulgar com os grandes, tá bom? Eu acho que vale um fechamento aí. Eugênia, vocês já pensaram, depois da pandemia, reunir essas microempreendedores em um fórum de troca de experiência presencial? Eu acho uma ótima ideia, Eugênia. A gente gostaria muito de juntar essas pessoas e juntos procurar soluções para, enfim, fortalecer essas economias locais nos bairros, né? Um caráter espacial também. Seria uma coisa incrível, né? Normalmente os grandes estão muito bem assessorados, então tem toda uma equipe de marketing, de mídia, de tudo, e os pequenos normalmente vão aprendendo na raça, né? Vão fortalecendo. Então seria legal a gente trocar essa experiência, uma ótima ideia da Eugênia. Luana, você quer fazer uma consideração aí final, para a gente ir encerrando? Eu acho que eu já falei bastante já. Acho que é isso. Acho que é isso? Tudo ok. Contem com a gente aí. Para tudo aí que for possível, a gente ajuda. Sim, e quem tiver dúvida, quiser dar alguma sugestão também, a gente está aberto, né? Tanto no Instagram do Renan, da Luana, quanto do Fortalecendo a Economia Local. Pode mandar mensagem no WhatsApp. A gente está super aberto, disponível e queremos, de verdade, dicas, né, e outras ideias para melhorar essa nossa ideia, que é inicial, né? A gente tem menos de um mês de projeto e já tem colhido vários frutos e tem sido muito legal. Gente, então acho que é isso. Como a Fernanda colocou, a gente está aí, a Luana, a gente está totalmente à disposição. A galera que está compondo esse projeto é uma galera muito bacana, muito talentosa e super do bem. E a gente está aberto aí para, enfim, discussões, contatos e tudo mais, tá bom? Tendo novidades, a gente faz outra live, divulga e ajuda a gente a divulgar também nas redes, compartilha o Fortalecendo a Economia Local, entre em contato e vamos que vamos, tá bom? E se vocês tiverem ideia de outras lives, quem vocês gostariam que a gente chamasse também, de repente a gente tem um amigo de alguma área que vocês gostariam que viesse aqui conversar com vocês, também a gente pode abrir esse espaço para ser um espaço de troca mesmo. Beleza, gente? Valeu, a gente agradece muito e vamos fechar aqui a live, tá bom? Abração para todo mundo.